Vamos em frente. Vamos falar agora sobre processo, ok? Processo. Processo é um conjunto finito. Olha só, cuidado para não confundir com a palavra infinita. Se é um conjunto finito, ele tem início, tem meio e tem fim. Beleza? Já trouxe aqui um acréscimo na definição que não está presente no texto. Ele é sequencial, ou seja, cada etapa é realizada após a outra. É isso que significa sequencial. Ele é ordenado de passos que devem ser executados para transformar um insumo. O que é um insumo? Uma matéria-prima ou um produto que seja consumido durante o processo produtivo, ok? Como, por exemplo, uma embalagem. A embalagem é o produto final? Não. Mas você já pensou em comprar um produto via internet e ele vir sem embalagem? De forma nenhuma. A embalagem não é a matéria-prima. Vai aqui um conceito muito importante para você que está fazendo o curso. Por isso que a gente chama conceito introdutório. Matéria-prima é aquilo que compõe o produto que você vai manusear, usufruir, consumir. Como, por exemplo, eu vou dar um gole nessa garrafa de água, ok? Tudo faz parte do curso. Garrafa de água cristal fabricado pela Coca-Cola. Eu estou manuseando essa garrafa. Matéria-prima é o que está nessa garrafa. O rótulo, a garrafa de plástico de polietileno terefitalato, mais conhecido como PET, a tampa, o carimbo da data de validade, tudo isso, a água em si, que não pense que é tirado de um poço artesiano e é colocado nessa garrafa, ela passa por vários produtos químicos para ser beneficiada, para ser tirada alguns elementos que tem na natureza, que não devem fazer parte da água mineral, como sais minerais, como metais pesados. Tudo isso é tirado dentro da indústria que processou a água mineral, beleza? Agora essa garrafa de 500 ml, ela é vendida em embalagens com 12 garrafas. Você já viu que ela vem num filme plástico? Agora você vai entender a diferença de matéria-prima e insumo. Aquele plástico que vem as 12 garrafas não é considerado matéria-prima, é considerado um insumo, porque o consumidor não vai consumir aquele plástico que é chamado um plástico termocontrátil. Ele vai consumir a água que está na garrafa. Então, o plástico não é matéria-prima, é insumo. Beleza? Já foi aqui um acréscimo para o seu conhecimento. Matéria-prima é o que você manuseia, como esse mouse aqui, ó. O plástico dele é matéria-prima, o LED dele é matéria-prima, mas a caixa que ele vem embalado não é matéria-prima, é insumo, ok? O processo, ele faz uma transformação. Ele transforma algo que não tem valor agregado. Por quê? Porque não consumiu energia, porque não consumiu mão de obra, porque não consumiu máquinas, porque não consumiu equipamentos, porque não consumiu instalações. A matéria-prima é fornecida por um fornecedor externo à empresa ou interno se a empresa trabalhar dentro de um conceito de integração vertical em algo de mais valor, algo de maior valor agregado. O que é valor agregado? Já foi colocado naquele produto, como por exemplo mouse, que eu estou mostrando aqui na câmera, os componentes, esses componentes fornecidos por outros fornecedores, eles unitariamente não têm quase valor, mas eles em conjunto compõem um mouse. Você não pode comparar o custo de um LED, que custa R$2, com o custo de um mouse que custa 40. Você está entendendo que o processo produtivo
tem por finalidade executar um processo de transformação. O que é o processo de transformação? Transformar uma entrada que a gente chama input numa saída que a gente chama de output em algo mais válido, que atenda às especificações do consumidor, que tenha parâmetros pré-definidos, que tenham dimensões, que tenham características. Por exemplo, se você compra uma tinta para pintar sua casa, o produto é a tinta, mas ela teve que passar por um processo para chegar na cor que você deseja. Então ela tem características físico-químicas. Ok, gente? Veja como o processo não é algo simplório. O processo foi o que tornou possível as matérias-primas serem transformadas nas saídas a serem utilizadas. Voltando a contar o exemplo da pizzaria, você tem a massa de trigo, você tem ovos, você tem fermento, você tem o queijo mussarela, você tem o molho de tomate, você tem o sal. Essas são as matérias-primas da pizza. Mas você tem os equipamentos, a batedeira, você tem um rolo que comprime a massa para ela ficar plana, você tem um forno para cozinhar a pizza. O que são isso? Máquinas e equipamentos já estão transformando as matérias-primas em algo de maior valor. Não se compara o preço de um ovo com o preço da pizza, concorda? Ainda tem o serviço, a entrega até sua casa, se você comprou no formato delivery. Concorda que faz parte do processo? Significa que esse processo ele é repetido várias vezes por pessoas, por máquinas e equipamentos, e vai ao encontro de requisitos da organização previamente programados. Quando é que uma organização não dá certo? Quando não houve uma elaboração de um processo eficiente e eficaz. Eficiente é produzir algo dentro de um custo pré-definido, calculado e que seja viável. Porque não adianta eu produzir uma pizza por R$ 200 se o mercado não consumir. O que é uma pizza eficiente? Ela vai estar dentro do preço de mercado. E o que é uma pizza eficaz? Ela vai atender às especificações do consumidor. Ele pediu uma pizza de mussarela, não foi de presunto, não foi de calabresa. Ela vai ser eficaz se ela chegar conforme as exigências e desejos e necessidades do consumidor final, ok? A responsabilidade da execução do processo cabe a cada ator a ele associado, seja pessoa, seja máquina, seja equipamento, respeitando o nível de suas atividades, sendo colaborativo e orientado ao cliente final. Sempre o objetivo é atender ao cliente final, aquele que vai usufruir do processo. Você concorda comigo que quanto melhor, quanto mais bem elaborado for o processo, melhor vai ser para o consumidor final? Por quê? Porque aquele produto, que seja bem ou serviço, vai chegar melhor concebido, com um custo menor, com um índice de qualidade melhor. Beleza, gente? Vamos em frente, entender o que é processo? Tranquilo? Processos são o que as empresas fazem. Eu quero citar aqui dois autores bastante renomados. Um deles criou até a reengenharia. Com essa afirmação, Hammer e Chamber os definem como um conjunto de afinidades com uma ou mais espécies de entrada e que cria uma saída de valor para o cliente. Trata-se de qualquer atividade ou conjuntos de atividades que tornam o input, o que é input, uma entrada, que entradas, matérias-primas e insumos, máquinas e equipamentos, informações e pessoas. Adiciona valor, ou seja, isso que eu acabei de citar, vai passar por um processo de transformação e fornece um output. Output é o quê? Uma saída a um cliente específico.
Eu citei o exemplo da pizza, aqui tem um exemplo de processo de um bolo. Serve também, olha só as entradas de um bolo: forma, ovos, farinha, açúcar, forno, outros como por exemplo a batedeira. Vai passar por um processo. Concorda comigo que esse processo tem vários elementos envolvidos, como por exemplo, o tempo que você bate a massa. Eu posso bater essa massa em 1 minuto e dizer que ela está boa? Não, o bolo vai sair sem homogeneizar as entradas. Por outro lado, eu posso passar 1 hora batendo o bolo? Até posso, mas eu vou estar perdendo tempo. Então o processo tem que ser algo que possa ser medido. Quando você mede, pode ser melhorado. Kotler falou que tudo que é medido pode ser melhorado. Agora seria o cúmulo da estupidez você querer melhorar um processo sem medir. Por exemplo, eu tenho uma fábrica de bolo que cada pessoa faz o bolo num tempo diferente. Como é que eu vou padronizar o tempo de fazer esse bolo? Aí eu coloco o bolo no forno, como você está vendo aí o forno. Se esse forno não tiver uma temperatura controlada, eu posso garantir que este bolo vai sair bom? Evidentemente que não. Ele pode sair queimado, ele pode sair cru, ele pode sair solado, como a gente diz, né, com pedaços crus dentro da massa, pode ter uma parte boa, outra parte ruim. Então você vê que processo está em tudo, gente. Eu estou dando um exemplo simples de um bolo, mas imagina um processo de uma cirurgia. Passa por todo um protocolo. A avaliação da doença, da comorbidade, os exames que o médico vai solicitar, o protocolo, o anestesista, qual é o tipo de cirurgião. Não é a mesma coisa fazer uma cirurgia no coração para uma cirurgia no cérebro. Aí é chamado neurocirurgião. O cara é especialista em cirurgia de cérebro. Se você vai fazer uma cirurgia em veias e artérias, cirurgião vascular, se é uma cirurgia no coração, cirurgião cardiovascular. Está entendendo que os processos variam? A mesma coisa o corpo de bombeiros, é um serviço. É o mesmo bombeiro que atende um desmoronamento de uma barreira, é o mesmo bombeiro que atende um afogamento, é o mesmo bombeiro que atende uma enchente numa cidade? Não. O profissional é chamado bombeiro, mas os processos são distintos, ok, gente? Os recursos de entrada alteram o resultado final. É fundamental que sejam controlados. Por exemplo, eu vou usar margarina. Eu posso comprar uma margarina vencida? Evidentemente que não. Eu vou usar ovos na minha massa do bolo. Eu posso colocar um ovo estragado? Evidentemente que não. Eu posso usar um açúcar que não seja refinado? Não. Eu posso usar um forno quebrado? Não. O bolo vai ficar dentro desse forno indefinidamente. Está entendendo o que é processo? O processo ele tem que ser sistemático. E uma vez que ele seja mapeado e formalizado, ele deve ser seguido por todas as pessoas da mesma maneira, ok? Vamos dar continuidade, gente. A gente está nos conceitos introdutórios para que quando a gente entrar no assunto mapeamento de processos, esses conceitos já sejam entendidos e internalizados por você, beleza? Elementos que permitem a visão integrada da organização, onde estão o quê? Os processos. Esses elementos da organização são comuns a todas elas. Concorda que toda organização tem uma área financeira? Dentro da área financeira roda um processo. Dentro do negócio tem os processos internos do negócio para satisfazer os clientes em quais processos devemos nos sobressair.
a empresa tem que estar sempre em busca de melhorar os seus processos. Nesse ciclo que a gente chama visão integrada da organização, tem aprendizado e crescimento. Por exemplo, os erros acontecem em qualquer negócio, mas eu costumo dizer que erros são oportunidades de aprendizado, de melhoria, de crescimento. A boa organização que visa a melhoria dos processos, elas visam constantemente crescerem, aprenderem com seus erros e melhorarem para fornecer um produto cada vez melhor para o seu consumidor, para o mercado, para o cliente final. Porque no final do ciclo, e eu diria também que é o que começa o ciclo, estão os clientes. Os clientes é que dá o ritmo do negócio. Concorda comigo que sem cliente, sem pedido do cliente, não há organização, não há empresa, não há processo, e é ele também que afere a qualidade daquilo que ele está recebendo. É ele que diz como ele está recebendo o produto, que é composto por bens, serviços, sensações, sentimentos, ideias, percepções. Entenderam, gente? Então, essa imagem aqui, esse slide, traz para você que toda organização, ela tem essa integração entre esses diversos setores que tem dentro deles os seus próprios processos. Ok? Vamos em frente nos conceitos introdutórios. Nós agora vamos falar de produção. Nós falamos de processos, nós falamos de produtos, nós falamos de ciclo de vida dos produtos, nós falamos do ciclo do produto, agora nós vamos falar da produção em si, ok? Vamos em frente, fica comigo, o tema é muito bom.